Bem-vindo! Hoje você começa a compartilhar e aprender de conteúdos muito relevantes. O Papo Reto é com ele, Rodrigo Batista. Eu tô aqui hoje só como convidado deste primeiro episódio. No segundo eu vou estar também. Mas a partir do terceiro, você vai ver aqui gente de muita relevância em Uberaba pra, junto com o Rodrigo, levar para você informação, conscientização. Você vai ficar bem informado de tudo que acontece dentro do empreendedorismo. Rodrigo Batista é superintendente... de micros e pequenas Aí, empresas. tá vendo? E o que mais você faz, Rodrigo? Bom, meu trabalho hoje é orientar pessoas que têm vontade de começar o seu negócio. Às vezes, quem tem um sonho de ser empreendedor ou tem uma grande ideia, que é da onde surgem grandes empresas, grandes empreendimentos. E aí eu, através da Sala Mineira do Empreendedor, tento orientá-los a como iniciar o processo. A primeira forma é abrir a sua empresa. E depois damos sugestões de como gerir, como precificar o seu produto, que mais? Como conduzir o dia a dia da sua empresa, como ter um prolabore, não misturar as suas contas pessoais com as contas empresariais. Então, alguns pequenos toques e detalhes que fazem a diferença no final do mês desse empreendedor. Você chegou, né, nesse momento da vida, né, como superintendente aí de uma área muito forte da cidade, que é o empreendedorismo, que faz a economia girar. Sim. Não é? O que você passou para chegar ali? O que você estudou? Como você se preparou? Suas certificações? Guto, a minha história, inicialmente, ela vem do esporte, né? Eu sempre fui atleta de futsal, cheguei a jogar profissionalmente e depois cursei educação física por isso. Então, foi algo que mudou minha trajetória, só que eu sempre pensei no futuro. Então, eu cursei educação física porque eu tinha um sonho de ser técnico de futebol, mais do que jogador de futebol. Você queria o técnico? Eu queria ser técnico. E aí, no meio do caminho, eu tive uma fratura de tornozelo, acabei abandonando o esporte, acabei de cursar minha faculdade, trabalhei anos na área da educação física, até que eu tive uma oportunidade de me tornar um empreendedor. Eu sempre quis ser um empreendedor. Então, eu comecei comprando e vendendo imóveis. Na época, o mercado imobiliário Uberaba estava muito, muito forte, então eu comprava imóvel na planta, apartamento em construção e revendia ele com pouco prazo para ter uma lucratividade. Mas eu ainda queria ter um negócio meu. Foi quando surgiu uma oportunidade, com um amigo me fez uma proposta, uma ideia para mim até então maluca, que era de montar um bar. Eu que nunca fui da noite, nunca bebi nada de álcool na minha vida, pensei a primeira coisa, o que eu vou fazer num bar? E aí é uma história curiosa, Gutão, que aí no dia que ele falou, a gente conversou, fomos até o espaço, olhamos, ele falou um monte de coisa que não entrava na minha cabeça, porque é algo que eu nunca tinha pensado em fazer na minha vida. E aí eu falei assim, posso te dar a resposta depois? Aí ele virou e falou assim, até amanhã. Eu falei, tá bom. Fui embora. Fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa à noite, eu não tirava aquilo da minha cabeça, mas eu estava decidido a não fazer. Não investir nesse empreendimento que não era meu ramo. Porque por mais que eu quisesse ser empreendedor, eu não estava preparado ainda naquele momento. Então, eu peguei meu carro, fui lá para a porta do lugar onde seria o bar, parei de frente e fiquei olhando lá, uns 40 minutos imaginando como seria. E é muito curioso, Guto, que eu saí, na hora que eu dei a partida do meu carro, 40 minutos depois, eu e Deus conversando, eu falei assim, não vou fazer. Saí o carro, entrei na avenida, na hora que eu dei a volta, ao lado é uma empresa. E nessa empresa tem uma placa dela com o nome com a fachada, né, com o nome da empresa. Deve dar ali uns 40, 50 metros da onde era a entrada do estabelecimento, que até então eu não queria. Então, na hora que eu passei em frente a essa placa, olhei para ela, olhei pro lugar e falei assim, se um dia da minha vida eu passar aqui na porta e a fila para entrar estiver aqui, eu vou ficar muito arrependido. Eu peguei o telefone, liguei pro Daniel e falei assim, que dia que a gente começa? E foi aí que surgiu o Vila 10. Foi um bar que ficamos 4 anos e pouco, graças a Deus, muito bem. Fizemos outros investimentos depois e aí acabou que eu mudei muito meu foco, fui fazer outro tipo de evento, eventos maiores, shows, e acabei perdendo um foco e optei naquele momento por vender o Vila 10.
Fala um pouquinho, depois a gente volta no Vila 10. Fala um pouquinho dessa experiência no ramo de entretenimento. Porque o povo acha que fazer show é fácil. Gente, você vai fazer uma palestra para 80 pessoas, já é B.O. Imagina montar palco. Conta essa logística pra galera aprender um pouquinho já. Nós fazíamos muitos eventos já lá na época do bar, né? Tanto que eu posso dizer que lá dentro do bar nós já fizemos shows com Maiara e Maraísa, George Henrique e Rodrigo. Hoje, o Hugo, né, do Hugo Guilherme, na época ele cantava como Espartaco. Não sei se o pessoal sabe, o nome dele é Espartaco. Canta um pedaço. Não vou cantar. Não vou cantar. E aí, fizemos alguns bons shows. E através desses relacionamentos que nós vamos fazendo, eu conheci um rapaz de São Paulo, o Rafa, nos aproximamos e ele já tinha uma empresa de eventos. E aí me convidou para fazer uma parceria. E aí, a partir desse momento, nós fechamos e fomos fazer alguns shows no interior de São Paulo. E cidades como Jundiaí, Batatais, Marília, foram alguns lugares que nós fizemos alguns eventos. E eu sempre gostei muito da parte de documento, então eu ficava muito responsável por parte de documentação do evento. Liberações, controlar a receita... controlar a equipe, sempre foi meu forte, foi gestão de pessoas. Vamos para mudar isso daí. Para você que está pensando que você chega num lugar, o palco está montado, o som está funcionando, você chega e né, tem seu momento de entretenimento lá. Gente, o tanto de autorização em órgãos públicos, você tem que ter alvará de funcionamento, você paga ECAD, que é direito da música que você vai estar executando lá. Conta um pouco dessa experiência, porque é legal a galera aprender que não é só chegar a montar um palco, não, né? Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte fácil. O processo burocrático é muito complexo. Você precisa do alvará de funcionamento, alvará de localização, você precisa do alvará do corpo de bombeiros, você precisa ter uma ambulância por conta, ter o próprio ECAD. E tudo tem taxa. Tudo tem taxa. Tudo tem taxa. Todo mundo acha que um evento é só os louros. Eu falo o seguinte... Quando você ganha muito no evento, você ganha relativamente 20% a 30% do que investiu. Mas quando você perde relacionado ao custo estimado pelo menos 150% a 200% do que você imaginou que ia investir. Então, quando vem a perda, realmente ela é muito insignificativa e impacta diretamente no orçamento da empresa. Caso ela não esteja preparada, ela realmente pode acontecer de vir a fechar. Uau. É triste, né? Porque é uma área onde você leva alegria para as pessoas, mas também você corre um risco altíssimo de você ter altos prejuízos. Aí, como a gente conhece algumas histórias, depois ele vai trazer os amigos dele aqui no Papo Reto, né? Eu tenho uma história sim também, né? Em 2016, eu e o Rafa, em um evento de empresas que faziam parte de entretenimento, de shows, nós conhecemos o Maninho, lá do Rio Grande do Sul. E ele nos convidou para ir num show do Wesley Safadão, nossa cidade que estava fazendo, chama Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Aí o Rafa, na ocasião, não podia ir, e tinha um rapaz que trabalhava conosco, que era o Hugo, que era muito amigo também, parceiro nosso nos eventos, e fomos para o Rio Grande do Sul, o Hugo e eu. Conhecer o Maninho, como é que ele trabalhava, como é que era a agência, na época ele era proprietário da Camarote Produções, e fomos ao Rio Grande do Sul. A cidade de Rio Grande, ela não tem aeroporto, então nós paramos em Porto Alegre, alugamos um carro e rodamos mais 400 quilômetros para chegar até Rio Grande. Nossa, interior de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, é uma cidade litorânea. E aí o show do Wesley Safadão, assim, foi muito bacana, muito organizado. E naquele momento o Maninho me olhou, não sei porque ele foi com a minha cara e falou assim, cara, vamos fazer uma parceria? Eu acabei de casar, comprei uma casa, quero fazer um outro tipo de investimento também, e eu quero um sócio para tocar porque eu quero expandir a Camarote Produções para todo o Rio Grande do Sul. Eu falei assim, eu preciso falar com os meus parceiros, porque nós temos uma parceria, eu não faço nada sozinho. E naquele momento o Rafa optou por não entrar, entramos o Hugo e eu na sociedade da Camarote Produções. E aí foi quando começou a minha trajetória que eu me mudei para Porto Alegre. Eu deixei aqui esposa e filhos e fui me aventurar em Porto Alegre. Já estava em processo de venda do bar e fui. E aí nós tivemos um show lá do Guilherme Santiago, que foi bem sucedido, um show do Daniel, que foi bem bacana também. Foi quando surgiu uma oportunidade de comprarmos a exclusividade do Wesley Safadão na região sul do país.
Então qualquer show do Wesley Safadão na região sul do país pertencia prioritariamente a Camarote Produções. Então fizemos um alto investimento e compramos 10 datas. Então em qualquer lugar da região sul a prioridade era nossa. Ou nós fazíamos ou poderíamos vender para terceiros. E aí também ganha dinheiro nessa venda. Sim, sim. Então, por exemplo, na época, lá em 2016, eu lembro que o cachê dele fixo era R$400 mil. Então, por exemplo, nós poderíamos vender por 500, 600, o valor era nosso, se nós não quiséssemos fazer o evento. E também, caso a pessoa não negociava direto, porque a exclusividade era nossa. Tem uma galera em ramo de evento, até gospel, que faz isso, né? Vive de vender agenda de artistas aí. Sim, e faz um dinheiro bom até. Gera uma lucratividade. Não deixa de ser uma profissão. E aí, o que aconteceu? Aí, em 2016, compramos a exclusividade e optamos por fazer o nosso primeiro show do Wesley Safadão. E o que aconteceu? Eu não me lembro, não vou lembrar meses, tá? É algo assim que mexeu comigo muito, mas em 2016 o Safadão estava muito em alta, muito mesmo. Então nós estávamos com uma expectativa muito grande. Como nós tínhamos investido bom dinheiro nas 10 datas, o Hugo e eu nós tínhamos comprado parte da Camarote, então nós tínhamos dado uma pequena descapitalizada, então estávamos meio que contando com esse retorno para poder dar uma capitalizar novamente, né? E aí começamos a divulgação, entramos forte e geralmente eu que ia para a cidade do evento 30 a 40 dias antes, já para cuidar de documentação, fazer as contratações de quem vai montar palco, quem vai montar iluminação, fechamento, porque também não é um processo fácil. Até às vezes para você conseguir um alvará demora alguns dias, dependendo muito do município. Então eu gostava de já ir fazendo esse controle. Guto, quando eu fui, 40 e poucos dias antes do evento, já começamos, a repercussão começou a ser muito boa na cidade, a expectativa alta, o Safadão nunca tinha tocado em Chapecó, e aí eu estava bem empolgado, os meninos também, nós falamos assim, não, agora nós vamos voltar a botar o camarote nos trilhos, né? Sei que faltando 32 dias antes do show, aconteceu a tragédia, que teve uma comoção nacional, que caiu aquele avião da Chapecoense, né, onde morreram tantas pessoas, que foi uma tragédia. E eu falo para todo mundo que me pergunta assim, foi uma comoção nacional. Só que em Chapecó é como se houvesse morrido a mãe de todo mundo. Eu não sei te explicar, não sei transcrever em palavras. Era um clima de luto absurdo na cidade, assim, sabe? Então você saía na rua, assim, você via a expressão de tristeza no rosto das pessoas. Eu falo que parecia uma cidade fantasma, assim, o povo não saía na rua, você não via movimento de nada. E uma semana após o acontecimento, eu marquei uma reunião com os meninos, com o Maninho, com o Guto, com o Hugo. Falei assim, gente, vamos cancelar. Não tem a menor possibilidade de fazermos esse show. Eles, não, mas falta muito tempo, o Safadão tá em alta, vai ser até um motivo de alegria pra cidade. Falei, gente, vocês não estão entendendo, vocês não estão aqui. Vamos cancelar. Vamos ver e fala. Tá bom. E aí, alguns dias depois, fizemos uma outra reunião, que eles não tinham ido para Chapecó ainda. Reunião online, né? Nós estávamos fazendo. E aí o Maninho falou assim, Popão, pra quem não conhece, Rodrigo Popão, né? Que sempre fui conhecido, virei Rodrigo Batista de pouco tempo pra cá. Mas falou assim, Popão, se nós fizermos o show, se nós não fizermos o show, nós vamos perder R$200 mil, porque tem menos de 30 dias por evento e é em contrato. Vamos perder R$200 mil. Falei assim, se nós fizermos o show, nós vamos perder muito mais. E aí, éramos em 3, fui voto vencido, fomos fazer o show. Guto, eu acho que não tiveram 100 pessoas no evento. Um show dele que não dava menos de 10 mil pessoas. Não tinha 100 pessoas no evento.
E até por respeito, ele fez 1 minuto de silêncio, tocou todo o seu, né, o seu show normal, foi muito profissional. E aí, quando você faz, muitas pessoas também não entendem. A maioria dos contratos dos grandes artistas, ele pede o cachê fechado ou 50% da porta. Então, nós tínhamos a exclusividade, mas na época era 400 mil, tínhamos que pagar os 400 mil para ele. E aí, o pessoal não sabe, você vai montar um show, você vai montar uma grade. Então, o show, na época, para nós, deve ter ficado em torno aí de 850, 900 mil reais. Sim, porque tem a logística, aéreo, tudo, hospedagem, tudo, alimentação, segurança, outras bandas. Você tem que pagar o negócio da ambulância pra ficar lá. Você paga tudo. Tudo. Galera não tem noção. Acho que eu vou fazer um show. Gente, não tem noção. Não sabe o que tá falando. Então, se um show de 400, ele vira facilmente 800 mil reais. E aí foi onde nós tivemos um grande baque financeiro, porque nós já estávamos descapitalizados, né, por ter investido na compra da empresa, ter comprado as 10 datas. E se você, na hora que você puxa na memória, em 2016 foi o ano mais frio de Porto Alegre dos últimos 10 anos. Eu ainda brinco com todo mundo que a gente não sabe o que é frio. Eu passei frio. Mineirinho aqui, acostumado com 30, 22, frio demais. Não, lá faz frio de verdade. Cheguei a pegar lá 1 grau com sensação de -1, 2 graus com sensação de -2. É loucura, loucura. E aí, poucos dias depois, nós tínhamos um show do Gustavo Lima na Arena do Grêmio. E no estádio? No estádio. Tínhamos o Maninho. Mas vocês estavam corajosos, né? O Maninho tinha uma parceria. Mas porque dentro da arena... Tava indo tudo bem. Mas dentro da arena tem uma área lá dentro da arena pra show sem ser no campo. Depois que o Grêmio fez a reforma do estádio... Igual o Mineirão que tem aquela rampa na frente? É, isso, entendi. tipo isso. Não, um estádio sensacional. Sensacional. Achei que era dentro do estádio, que bancada, não foi campo. No campo, era a parte de fora, entendi. Que cabia até 10 mil pessoas. É grande. Grande. E aí... era uma expectativa, como nós tínhamos muito crédito no mercado, o pessoal foi segurando a onda pra gente pagando, ia pagando de acordo com que um evento ia deixando, o dinheiro do show do Gustavo Lima ia entrando, a gente só ia fazendo repasse para pagar fornecedor. Enfim, o show também não foi uma mil maravilha, porque estava muito frio na época, o pessoal... Lugar aberto. Lugar aberto, então... Tivemos aí... O show não deu prejuízo, mas também não deu um lucro significativo. E aí foi aí que eu me vi... Eu fiz a venda do bar, o cara não me pagou. Tô com processo com ele na justiça até hoje, desde 2016. Na verdade eu já ganhei, agora só não recebi. E aí foi quando eu me vi literalmente falido, quebrado. E aí sentei com o Maninho, com o Hugo, falei, Hugo, e agora? Eu não consigo pagar. Não tenho dinheiro para pagar. E aí o Maninho falou assim, ó, tem um rapaz aqui que sempre quis comprar camarote. Se você quiser, eu falo, ele compra a sua parte, tudo mais. Falei, tá vendido. Não sei nem quanto que ele paga, mas eu não posso pelo menos sair sem a dívida. E aí, fizemos as contas, sentamos aí, porcentagem das datas do Safadão, do que eu comprei da camarote e tudo mais. Eu que devo ter investido lá de 350 mil na época para comprar a parte da empresa, mais uns 150 com a minha parte das datas. No final das contas, ele tinha que me passar 16 mil reais. E aí, fomos ao banco, ele falou assim, nossa, nunca esqueço, ele tirou um extrato, ele tinha 1.600 reais. Ele falou assim, eu falei assim, cara, saca. Ele sacou, peguei o dinheiro, botei no bolso, fui no apartamento que eu morava, peguei tudo que eu tinha que cabia, joguei dentro do meu carro, vim embora pro Uberaba. E aí falo que foi um momento bem complexo, que é aí onde que as pessoas não veem, né? Esses momentos não aparecem, né? Não aparecem, que eu, graças a Deus, com um pai excepcional que eu tive, com a mãe maravilhosa que eu tenho, sempre tiveram do meu lado. E nesse momento que eu mais precisei, que eu não tinha absolutamente mais nada, sobrou minha casa e meu carro. E é isso. Graças a Deus eu ainda tinha minha casa e meu carro, porém eu não tinha dinheiro para pagar o condomínio do apartamento. Então meu pai em nenhum momento tirou meus filhos da escola,
Nenhum momento deixou faltar nada na minha casa. E meio que me abraçou de novo. Falou assim, não, filho, você tem capacidade, você vai se reerguer. Só que ainda assim é muito difícil, Guto. É muito difícil. Então, naquele primeiro momento... Então, a Marília foi trabalhar fora. Marília, mãe dos seus filhos. Mãe dos meus filhos. Foi trabalhar fora. E eu passei por um momento que eu fiquei muito, muito mal mesmo, assim. Tinha dias que meu pai chegava, eu era vizinho do meu pai, ele abria a porta da minha casa, assim, e eu deitado, 2 horas da tarde, 42 graus, e eu debaixo de coberta. Ele, meu filho, pelo amor de Deus, levanta daí, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, pai, eu vou fazer o quê? Não, vai jogar futebol que você gosta, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa, pelo menos, até você arrumar um emprego de novo. Eu falei, tá bom. E aí, eu tava com sobrepeso, tava descuidado, mal treinado. Fui jogar um rachinha, não lembro se futebol, e tive uma lesão muscular. E fui fazer fisioterapia depois, com meu pai pagando. E lá eu conheci um cara que eu tenho uma paixão por ele muito grande. Eu falo que se não for a melhor pessoa que eu conheci na minha vida, tá entre as duas. E aí eu conversando com o fisioterapeuta, deitado na maca, e na maca ao lado eu brinco com ele que a gente tem liberdade, um anão branquelo, albino do meu lado, me olha e fala assim, cara, o que você faz? Você é personal? Porque eu nunca vi um profissional de educação física conversar desse jeito. Eu falei, não, é só porque assim, geralmente a gente é meio burro mesmo, o pessoal não gosta muito de estudar. Eu gosto um pouquinho, sou meio mais dedicado um pouquinho. E aí a gente trocou ideia, você quer ser meu personal? Eu falei, ué, quero. Então tá, que dia que a gente começa? Aí ele tinha uma fascite plantar. Uma dificuldade que você não consegue pôr o pé no chão, você sente dor. E aí eu falei assim, ué, que dia que fica bom pra você? Ele, amanhã. Eu falei, tá bom. Aí eu saindo da fisioterapia, até falei, como é que é seu nome mesmo? Ele, não, Raira. E aí, daí... E hoje ele mora em Porto Alegre. E a gente se fala... Não diariamente, mas toda semana, pelo menos, cara. É um cara que eu tenho muito carinho, muito amor por ele. Amo a vida dele. É um cara que literalmente me tirou da lama. Que com as nossas conversas, com os nossos papos, ele que era extremamente inteligente, ele fazia na época medicina na UFTM, né, que é a Universidade Federal daqui. Hoje ele coordena um grande hospital em Porto Alegre. Eu falo que é um cara... fora da curva, assim, de tanto que é um cara inteligente e iluminado. E aí, através dele, eu arrumei outro aluno, e fui reconstruindo a minha vida, até que chegou um momento que a mãe dos meninos falou assim, ó, tô mudando pra Itumbiara. Eu falei assim, uai, tá bom. Ah, mas você não vai comigo? Eu falei assim, eu? O que eu vou fazer em Itumbiara? Agora que eu voltei a dar uma aula, agora que eu voltei a conseguir trabalhar de novo, né? Aí ela foi. Falei assim, tá, o que eu posso levar? Eu falei assim, não, deixei pra mim um colchão, um bebedor e uma televisão. O resto é pra levar. E ela levou muito ao pé da letra, Guto. Ela literalmente levou tudo. Ficou só isso lá. Ficou literalmente um colchão, um bebedor e a televisão. O resto ela levou tudo, cara. E aí, ela ficou lá 2 meses, mais ou menos. Então ela vinha todos os finais de semana pro Uberaba. E até que chegou um dia que ela virou pra mim e falou assim, não, Rodrigo, vamos pra lá. Se você não arrumar um emprego lá em 1 semana, eu não falo mais pra você ir pra lá. Eu falei, tá bom. Vou porque eu tava sentindo muita falta dos meninos também. Aí eu fui. Aí levei uns currículos, com algumas horas, no outro dia eu já tinha 3 oportunidades de emprego em Itumbiara. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui nesse fim de mundo? Por outro lado, Guto, foi uma outra escola de vida pra mim. Lá ninguém sabia da minha história, ninguém sabia quem eu era apenas o Rodrigo, que também ninguém nem sabia o meu apelido, professor de educação física, que veio de outra cidade e fiz boas amizades, muito boas amizades, inclusive. E aí, com 1 ano e pouco que eu estava lá, eu e a mãe dos meus filhos nos separamos, mas como eu já estava lá, eu montei uma quadra de areia, eu tinha uma arena que eu dava aula de futebol, aula de funcional, trabalhava numa academia, dava aula de personal.
E foi ali que eu comecei a fazer alguns cursos também na área de administração. Porque eu queria entender o porquê que eu quebrei. O que eu fiz de errado? Então eu ministrava minhas aulas, mas todos os dias... Você tinha a expertise do negócio, mas você não tinha buscado essa informação específica. Não. Entendi. Até o momento não. Então eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a cursar administração à distância, que tinha uma faculdade, nem me lembro a cidade, era por ali que tinha. Uhum. Mas eu fiz muitos cursos cursos curtos, que falavam de empreendedorismo, administração, e em paralelo eu ainda fazia universidade. Então, dava aula, começava 5 da manhã, parava 10 da noite e foi tocando um tempo assim. Eis que eu e a mãe dos meninos nos separamos. E isso eu nunca nem falei para os outros, nem para minha mãe, sabe? Mas como eu continuava ajudando ela em casa, né? Na casa, que ela ficou com a casa com os meninos, não tirei nada de... Mais uma vez eu saí com o pé na frente e outro atrás, só com o meu carro. E aí eu dormia no vestiário da minha arena. Então eu passei umas 3 semanas dormindo no vestiário da minha arena, porque eu não queria deixar de dar o suporte para os meus filhos. E até para que eu tivesse uma condição de comer bem, né? De ter as minhas coisas. Assim que der uma melhorada, eu alugo uma casa, um apartamento, um flat, sei lá. E foi. E aí, eis que Deus mais uma vez bota um outro ser humano iluminado, o Igor, que esse é outro irmão que eu tenho. Cara, é outro que eu amo muito a vida dele. Esse a gente se fala direto. E um dia eu indo dar aula cedo e eu não sei de onde surgiu que ele me viu saindo da arena. Aí ele parou e falou assim: você tá dormindo aí? Eu falei assim: não, só vim pegar roupa que eu esqueci e tal. Ele: cara, você tá dormindo aí? Eu falei: não. Ele falou assim: tá bom. Toquei o dia. Aí no final do dia, coincidentemente naquele dia nós tínhamos uma pelada de futebol que era fixo nosso, da nossa turma que já tínhamos formado. Na hora que terminou, a galera foi embora, ele foi ficando, até que ficamos nós dois. Aí ele virou pra mim e falou assim: junta suas coisas aí, você vai lá pra minha casa. Falei: como é que é? Ele: não, só mora eu e meu irmão. Ele também tem uma história fantástica, que ele perdeu, o pai faleceu, 3, 4 meses depois a mãe faleceu, e ele tinha 14, 15 anos, o irmão dele, o Heitor, tinha acho que 3 anos a menos, e ele meio que cuidou mesmo do Heitor, cara, como pai. Suporte da tia, da avó, mas... E moravam os dois na casa que o pai tinha deixado. E aí ele falou: não vou, fui. Falei: tá bom. Fui pra ficar lá 3 semanas, fiquei lá 1 ano. Mas, cara, pensa num ambiente que de 3 caras que eram uma sincronia, uma sintonia absurda, nós 3 éramos. Era surreal, assim, tanto que era gostoso a gente ficar junto. E aí eu falei assim: não, Igão, eu preciso ir embora. E aí ele ficava segurando. Aí eu preciso ir embora. E aí, um belo dia, eu também já queria voltar pra casa. O papai já não estava muito bem de saúde. Minha mãe falou assim: meu filho, volta. Volta pra cá. Ajuda. Eu não tô dando conta de olhar seu pai sozinha. É bom que você me ajuda. E aí, eu falei assim: uai, tá bom, vou voltar. Era mais ou menos no meio do ano. Eu falei assim: mãe, mas eu preciso voltar no final do ano, porque eu tenho alguns contratos de personal, vou tentar vender minha arena, pra também não perder mais dinheiro e tudo mais. Ela: então tá. E aí eu vim jogar um torneio de futebol em Uberaba. E aí um rapaz daqui, que a gente conversando, e aí não sei por que motivos ele me perguntou se eu tava dando aula, como é que tava. Eu falei que sim. Ele falou assim: cara, eu tô precisando de um coordenador pra minha academia. Você não quer vir ser coordenador da minha academia? Do nada. Eu falei assim: ué, quero. Aí ele: tá bom. Eu falei: tá bom. E aí 2 meses depois eu voltei pro Uberaba. Eu que ia voltar desempregado, voltei trabalhando. Consegui. Aí eu encerrei o contrato com os meus alunos, devolvi o dinheiro para quem tinha que devolver e voltei pro Uberaba. E aí, trabalhando com o Vinícius, fluindo, eu já com uma boa cartela de alunos de personal de novo e continuando estudando, porque aí eu tinha estipulado que eu não queria fazer aquilo o resto da minha vida, que eu queria de novo ter meu negócio, porque eu já tinha certeza da minha capacidade para gerir um outro negócio.
E aí veio a pandemia. Vinícius honrou com os compromissos dele por 2, 3 meses com todo mundo. Aí, eis que quando ele começou, não estava dando conta mais, que aí ele ia fechar a academia, né? Mandar todo mundo embora, fazer o acerto. E a única coisa que eu falei pra ele, falei assim, ó, acerta com todo mundo primeiro e me deixa por último. Você vai me pagar do jeito que você der conta. E eu, graças a Deus, eu tenho um suporte lá em casa muito bom. Meus pais abriram as portas pra mim, eu tava morando com eles, né? Então, às vezes, hoje os meninos vão precisar mais do que eu. Aí ele agradeceu. E aí eu tinha alguns alunos na época que eu ia dar aula em casa, né? Ou na praça. A gente trabalhava igual bandido mesmo, tá? Descer do carro escondido. Não podia, né? Não podia. Mas a gente tinha que comer, né? Uai. Então, ia do jeito que dava. Caiu muito, mas nós íamos. E assim, quando foi voltando, vinha a onda roxa, a onda não sei o quê, abre, fecha, abre. Eu peguei, vendi meu carro e falei assim, cara, vou montar um estúdio pra mim dar aula de personal. E aí vendi meu... Falei, pai, papai já era de mais idade, papai tava com 92 anos. Então eu já quase não andava de carro mais, tudo que fazia acabava que era eu que fazia por ele mesmo. E eu falei, senhor, não importa eu ficar com o seu carro um tempo, até eu reestruturar e comprar um outro pra mim? Não, meu filho, de jeito nenhum. E aí eu vendi meu carro, comprei meus aparelhos. Não muitos, porque também na época estava tudo muito inflacionado, né? E fui dar aula no meu estúdio. Que você tem esse estúdio até hoje. Que eu tenho ele até hoje. Hoje, poucas aulas, sou quase um turista lá. Tenho um grande parceiro que trabalha comigo, um menino muito bom, competente. E aí, de vez em quando, eu passo por lá. Vou treinar todos os dias, mas as aulas mesmo já deu uma diminuída. E disso tudo, essa história de superação que a gente escutou aqui hoje, você tem toda essa bagagem para continuar ensinando, né? Essa semana eu pude presenciar algumas reuniões suas, né? E a forma como você ensina é muito leve. Acho que você nem percebe o que está ensinando, né? Porque vem de uma propriedade histórica sua, né? De experiências suas, informações que você colecionou ali, onde acertou, onde errou, rapidamente você faz esse filtro e você já transfere a informação corretinha. E isso é muito bacana. E o Papo Reto é exatamente isso, né? Para que as pessoas conheçam você, essa sua história, que é uma história de muita superação. Muitas vezes alguém está assistindo agora, que está num momento igual o seu, que às vezes está lá só com uma TV e um colchão, né? E achando que não vai conseguir, vai dar tudo certo para você também, né? E com certeza, com esforço, e você se conectando às pessoas, né? Muito importante, cara, que você fala, o Rodrigo, a importância do relacionamento, mas não do networking, sabe? Porque eu vejo que você é uma pessoa que é mais que network. Você se importa com o outro, né? Igual, teve uma frase que você falou pra mim, eu vim pra Uberaba, é a segunda vez que eu tô aqui. E aí você falou assim, não, você não vai embora não. E aquela frase me tocou de um jeito que eu falei assim, gente, né? Então, é mais do que network, porque o network você não se importa tanto com o ser. Você vai se importar com outras áreas ali que o network faz. Fala um pouco da importância dessa construção, desses relacionamentos, como eles te levaram para onde você está hoje. Guto, eu falo que... tem um amigo meu que fala que eu tenho que escrever um livro. Também acho. Da minha vida. Minha vida. Ele fala que eu tenho que escrever um livro. Vem aí, gente. Rodrigo Batista. Porque, claro, aqui eu contei muito de forma resumida. Senão até me emociono assim, de lembrar de muita coisa, mas Deus sempre me proporcionou a chance de dar a volta por cima. Então, às vezes nós não acreditamos, às vezes nós não aproveitamos a chance. E eu falo que o fato de ter sido jogador, professor muito tempo, você tem uma facilidade muito grande de se aproximar das pessoas. E quanto professor, o fato de querer ensinar é muito da propriedade. Tanto é que mais do que eu quis ser jogador uma vida, eu quis ser técnico. Muito mais do que jogador. Por quê? Porque ensinava... Prepara. E aí, eu falo que Deus mais uma vez agiu na minha vida. Quando eu estava dando aula, e eu estava dando aula aqui de Uberaba ainda no meu estúdio, dava aula de futebol também. E aí eu comecei a dar aula para um casal que tinha um filho... que tinha, não tem, né? Tem um filho que é um prodígio, simplesmente, assim, eu acho que é a palavra que define, ele é um prodígio.
E aí, ele teve uma lesão de joelho, de LCA. E os pais que não treinavam comigo no estúdio de musculação, faziam aula de futebol. Na verdade, era só a mãe. O pai ia só para acompanhar. Ela pegou, gostou de mim, por algum motivo, e falou que ia mandar o filho dela ir treinar comigo para me fazer a parte da recuperação dele. Falei assim, manda lá. Essa parte de reabilitação de LCA, né, ligamento cruzado anterior, eu já tenho alguma experiência. A gente que é atleta, tem muita lesão, é lesão comum. Eis que surgiu lá um dia um menino magrelo, de óculos, com uma cara de nerd. Falei assim, cara, não é possível que esse cara machucou jogando bola. Não tem como. Não tem como. Era improvável. Era improvável. E eis que eu conheci o Celso Neto. Então ele era vereador, o mais votado de Uberaba naquela ocasião. O vereador mais jovem da história de Uberaba. E tinha sido naquela eleição o mais votado. Ele não foi o mais votado de Uberaba no total, mas daquela eleição sim foi o vereador mais votado. E o mais jovem vereador da história de Uberaba. E nos conectamos assim, de uma forma muito intensa. E eu falo que o Celso, ele tem um QI acima da média. Isso é uma afirmação, assim, é nítido. Então, eu tava ali na frente conversando com um cara de igual para igual, que formado em Direito pela USP, com mestrado em Direito feito na Alemanha, cujo qual ele defendeu em alemão, sabe? Um cara que fala hoje 3, 4 idiomas. E eu conversava com ele de igual para igual. E assim que ele começou a treinar, ele recebeu o convite da prefeita para se tornar secretário de Educação. E aí ele optou por assumir a secretaria. E com poucos dias como secretário, um dia ele virou para mim e falou assim: você quer ser meu diretor de unidade esportiva do CEMEA Boa Vista, que é onde cuida de 29 modalidades esportivas? Eu falei assim, cara, não tenho vontade de voltar para a rede pública, não. Já trabalhei muitos anos na prefeitura. Ele, não é que eu não confie na pessoa que está lá, mas eu confio em você e quero você do meu lado. Aí eu virei para ele e falei assim, eu vou te fazer uma contraproposta. Aí ele, pode fazer. Aí eu fiz duas para ele. A primeira eu não vou falar não, né? Porque quando eu concretizar eu venho cá e conto. E a segunda eu falei para ele assim, se algum dia o seu nome estiver envolvido em qualquer ato de corrupção, problema com justiça, coisa relacionada à política, eu quero ser igual o pai faz com o filho. Eu quero te dar um cacete que você nunca mais vai esquecer. Meu acordo com você é esse. Aí ele pegou na minha mão e falou assim, tá feito. E aí, alguns dias depois, no outro dia ia ter um feriado prolongado, e ele estava com viagem marcada, e ele viajou. E ficamos acertados assim. E do Rio de Janeiro, ele me ligou um domingo, ou segunda, que era o feriado, acho que era na terça, e emenda, né? Na segunda. Foi na segunda que eu estava dando aula. Então o feriado era na terça, então no município geralmente emenda, mas eu estava dando aula na segunda. E ele me ligando de vídeo lá do Rio de Janeiro. E eu rejeitando, porque eu estava trabalhando. E aí retornei para ele e falou assim, você assume seu cargo quarta-feira. Eu falei, você tá doido? Não, você assume quarta-feira. Eu falei, não tem condição, tem que arrumar minha vida, né? Tem meus alunos, tem que ajeitar, tem o estúdio. Tá bom, vou te dar um prazo. Eu falei, ufa, eu preciso de 30 dias, segunda-feira. Uma semana? Eu falei, tá bom. E aí, peguei na mão dele e fui ser diretor de unidade. Que foi uma experiência, assim, eu tinha sob minha gestão 59 servidores. E aí, dentro desse período, aí entra a experiência, né, da parte de eventos. Eu fiz, em quase 2 anos, 57 eventos no CEMEA Boa Vista. Entre torneios de festivais, torneios, competições, que me deu uma boa projeção. E víamos sempre falando, e eu e o Celso sempre falávamos de empreendimentos, e eu falava como era uma gestão de uma empresa, como eu tinha estudado para ser, como eu fazia gestão da minha empresa na época, que me deu muita lucratividade. Eu nunca fui um cara forte de Instagram, nunca fui de postar minha vida, do que eu tenho, que eu deixo de ter. Eu não falo isso para muitas pessoas, mas eu lembro que na época
eu sempre fui de traçar, eu falo não sonhos, mas algumas metas realizáveis. E na época, meu sonho era ter um Camaro. E na época do Vila 10, eu comprei um Camaro, à vista. Então, assim, dentro da minha organização financeira, eu consegui realizar meu sonho com o meu empreendimento. Mas, enfim, aí voltando, aí teve a gestão, tudo mais. E no final do mandato, do primeiro mandato da prefeita, que ela foi reeleita, final do ano, no dia 12 de dezembro de 2024, Celso, eu fui fazer uma defesa para um vereador, o Celso me chamou na mesa dele, virou o computador e falou assim, estou mudando de secretaria, até então não sabia de nada. Virou o computador dele para o meu lado e falou assim, escolhe seu cargo. Eu falei, como é que é? Eu falei, se eu não te falei que eu confio em você e de tudo que você me falou? Eu falei, calma, pra onde você tá indo? Ele falou, não, eu tô indo pro desenvolvimento econômico. Aí eu falei assim, desenvolvimento econômico? Eu falei, é. Eu falei, tá bom, eu quero ser superintendente. Aí ele falou assim, tá bom, você vai ser superintendente. E aí, no dia 24 de dezembro, efetivamos tudo. E eu fiquei a cargo de o responsável do desenvolvimento econômico do município. Que é a sua função hoje. Que é a minha função hoje. É isso aí. Gente, olha só. Muita conversa boa que você vai ter aqui com essa figura maravilhosa. Você pode acompanhar também no Instagram. Vai conhecer altas dicas, né? Você pode ver que são dicas profundas, porque carregam mesmo histórias verdadeiras. Não é um personagem, é de verdade. Quando você encontrar com ele na rua, você vai ver o brilho no olhar. É muito de verdade, tá bom? Se inscreve nesse canal, compartilhe esse conteúdo se você está acompanhando pelo Instagram, compartilhe o recorte para que mais pessoas sejam alcançadas pela informação, pelas partes tocantes que ele compartilhou aqui. Gente, é difícil a gente abrir o coração, ainda mais no estúdio, né? Poxa. Foi lindo, então você compartilha com mais gente. E você tem que convidar o pessoal para estar aqui no próximo programa, né? Eu vou estar aqui também. Chama o pessoal aí, Rodrigo. Bom, é um projeto, né? Nós estamos começando, dando início. Compartilhar histórias de vida, experiências, o que a gente pode levar de conhecimento para as pessoas. Estamos com um projeto agora para ajudar jovens empreendedores, a orientá-los a ter o seu próprio negócio. Então, estou muito feliz, estou muito empolgado e eu acho que dessa vez eu realmente me encontrei. Muitas pessoas que falam comigo, que falam que quando eu falo de empreendedorismo, meus olhos brilham. E eu acho que brilham mesmo, porque eu acho que realmente hoje eu estou muito feliz, estou muito realizado. E espero continuar podendo fazer um grande trabalho pelo município de Uberaba. É isso aí. Então, até o próximo programa. O próximo programa, se você for assistir, o convidado é eu mesmo, tá? Aí depois, próximos você vai ver gente aqui de Uberaba, né? Deixa um abraço aí pra galera, Rodrigo. Pessoal, muito obrigado por estar acompanhando nesse projeto inicial. Se Deus quiser, que vai trazer muitos resultados e muitos conhecimentos para vocês. E siga lá no Instagram, Rodrigo Batista 01. E vocês vão ver muito conteúdo de empreendedorismo, muitos ensinamentos, muitas histórias reais de vida. E de vez em quando eu posto alguns joguinhos meus de futebol, que modéstia à parte eu ainda sei jogar direitinho.